Olá, hoje a gente vai ter uma conversa sobre empreendedorismo e futuro, mas eu quero falar com as crianças. Então, se você não é criança, chama a criança que estiver por perto, porque é com eles e elas que eu vou conversar hoje. E falando sobre empreendedorismo, eu queria contar para vocês uma coisa muito legal, que empreendedorismo não é essa coisa complicada de empresários, de grandes empresas, corporações e muito dinheiro. Olha o que o dicionário fala, que empreender significa decidir realizar. Decidir realizar. Já pensou? Se você decide realizar alguma coisa, provavelmente você está prestes a empreender. Empreender também é pôr em execução. Gente, quando uma criança resolve fazer brigadeiro e vender, ela está empreendendo. Mas se uma criança está num almoço com a família e vê uma situação acontecendo e essa criança acha que pode ajudar a resolver, essa criança pode estar empreendendo. Ela pode estar colocando coisas a serviço de resolver o problema. E por que empreender é tão importante? E, de novo, não estou falando das empresas, das grandes corporações, eu estou falando dessa atitude de fazer pequenas coisas que podem fazer a diferença. Por que empreender é tão importante? Vocês já pararam para pensar quem serão os adultos daqui a alguns anos que vão cuidar do transporte, da educação, das usinas hidrelétricas? Quem que vai cuidar para não acabar a energia? Quem que vai cuidar para não acabar a comida e a água? Hoje, quem está fazendo isso são os adultos, os ambientalistas, os empresários de vários ramos, inclusive do transporte que a gente mencionou agora há pouco. Mas daqui a alguns anos, sabe quem serão essas pessoas? Vocês, meninos e meninas que são crianças hoje, vocês vão ser os adultos lá do futuro. Já pensaram nisso? Já pensaram que quando chega para vocês a responsabilidade de cuidar desse nosso mundo, o mundo vai estar do jeito que os adultos de hoje vão deixar? E a minha pergunta para vocês é, será que vocês gostam desse mundo que está sendo preparado para vocês assumirem? Vocês acham legal, por exemplo, um mundo onde falta água? Um mundo onde falta comida? Ninguém gosta. Já pensou tomar banho frio? Já pensou não ter o que comer? Pois se a gente agora, enquanto a gente é criança, começa a observar esse mundo, já dá para a gente dar uns toques nos adultos. Olha pai, olha mãe, olha tio. E essa sacolinha? E esse lixo desnecessário? Será que dava para a gente fazer diferente? Será que dava para a gente fazer melhor? O futuro do planeta inteiro, ele vai ser povoado e controlado, comandado e cuidado por vocês. Quando eu era criança, bem pequena, eu estudava numa parte da escola só com crianças pequenas. E na hora do recreio, eu passava na porta das salas de aula e via aquele quadro preenchido com aquele monte de conta de matemática. E eu pensava, meu Deus, nunca vou conseguir aprender aquelas contas. Era isso que eu pensava, eu era criança. Eu via aquele quadro grande com todo escrito e eu mal sabia ler. Pois um dia eu me vi naquela sala de aula, que eu ficava lá da porta olhando quando eu era criança, eu me vi copiando o quadro, entendendo o que o professor estava falando e caiu minha ficha. Eu pensei, olha, não é que eu cresci e nem percebi? Sabe por que eu cresci e nem percebi? Porque eu dei um passo de cada vez. Eu tive uma aula todos os dias. A professora ensinava um pouquinho de cada vez. Agora imagina se eu tivesse esperado ficar uma criança maior, uma criança grande, e de repente eu resolvesse aprender tudo de uma vez. Imagine se depois que eu chegasse na sala de aula, nunca tendo passado pela escola, eu visse aquele quadro cheio de coisas e não soubesse nem por onde começar. Pois isso acontece com a vida da gente, sabe por quê? Porque algumas coisas a escola ensina, outras coisas a gente vai aprender na vida. E o problema é que as coisas que a gente vai aprender na vida nem sempre estão organizadas igual as coisas que a gente vai aprender na escola. Muitas vezes, as coisas que a gente vai aprender na escola estão colocadas e organizadas pouquinho a pouquinho, todo dia um pouquinho. Tem coisas na vida que a gente vai descobrir que não sabe quando às vezes é tarde demais. Por que uma criança empreendedora é tão importante no mundo? Porque essa criança começa a aprender o que ela precisa para fazer as coisas que ela acha importante. Para assumir esse mundo lá do futuro, a criança precisa se preocupar com ele desde agora. E como é que a gente se torna uma pessoa empreendedora?
no dia a dia, observando as coisas com atenção, aprendendo novas habilidades, tentando, errando, entendendo que o erro faz parte, não ficando com vergonha quando a gente erra, não tendo medo de sonhar. Ah, eu acho que um dia eu vou poder chegar a fazer isso. Ah, é? Você quer comprar um carro? Você acha que comprar um carro é importante para você? Pois então compre o chaveiro do carro. Comece a colocar quais são os pequenos passos que você pode fazer para chegar naquele seu objetivo. Mas lembra, só faz sentido o seu objetivo se no meio dele tem um pouquinho de intenção de fazer melhor para o nosso mundo. Porque o nosso mundo é de todos, inclusive de você. Se o seu desejo maior na vida não inclui tornar o mundo melhor, você vai viver nesse mundo que você não ajudou a tornar melhor. E, de novo, para tornar o mundo melhor, não basta a gente só continuar vivendo, só continuar estudando e esperar um dia ter um emprego. Para fazer o mundo melhor, a gente tem que aprender a pensar sozinho. Com a ajuda dos adultos, claro, pedindo opinião, sempre. Mas esses adultos que hoje estão no controle e cuidando desse mundo, não estarão te ajudando quando for a sua vez, porque eles estarão aposentados, estarão velhinhos. Então você, que é criança agora, é que precisa olhar para esse mundo e pensar, é esse mundo que eu quero assumir lá na frente? Ou já tem alguma coisa que eu preciso começar a mudar agora? E acredite, não importa a sua idade, não importa a quantidade de recursos que você tem, dinheiro, peças, conhecimento, se você começar hoje, um pouquinho de cada vez, você vai olhar para trás um dia e falar, não é que um dia eu achei que eu nunca ia chegar aqui? E eu tenho certeza que se você fizer um pouquinho, começando hoje, você vai chegar muito longe. E o nosso mundo do futuro, esse mundo que você vai assumir, vai ser um mundo muito melhor do que esse mundo em que a gente vive hoje. Espero vocês lá no futuro. Um beijo.